Salve, meu irmão de fé. Meu nome é Sérgio Navarro Teixeira. Eu sou comandante da Fraternidade Umbandista Luz de Aruanda, autor do livro Reflexões sobre a Escola de Caboclo Mirim. Estamos aqui mais uma vez, esse é o nosso segundo vídeo, para batermos aquele papo sobre a nossa escola, sobre trocarmos um pouco de ideias, sobre o que Caboclo Mirim trouxe para a gente. Eu queria começar fazendo um registro, eu vi alguns comentários em rede social, então eu queria começar fazendo um registro que a nossa tenda, a Luz de Aruanda de Barra Mansa, não tem qualquer vínculo institucional com a tenda Espírita Mirim no Rio de Janeiro. Nosso vínculo, como tantas outras casas que nós temos, é com o Caboclo Mirim. Esse é o ponto comum de todos nós, com a escola de Caboclo Mirim. Aliás, sobre a escola, eu queria começar definindo um pouco o que nós estamos fazendo aqui. A escola da qual me refiro, o tempo todo eu falo escola de Caboclo Mirim, essa escola ela tem diversas graduações, do nível mais sutil ao mais concreto. Como diversas coisas na espiritualidade, vamos imaginar uma pirâmide. A escola de Caboclo Mirim também é assim. Ela começa no nível maior, na ponta da pirâmide, da egrégora espiritual, da alta espiritualidade, lá de Mirim, de guias de alta espiritualidade, e vem descendo, vem se concretizando, vem sendo irradiada para os planos inferiores, para o plano intermediário, o plano astral, onde os nossos guias nos irradiam no nosso mental, onde nossa capacidade espiritual, nossa capacidade mental consegue se fazer entender, a nossa intuição consegue captar, a nossa mediunidade consegue captar, a gente tem condições de compreender essa visão espiritual, e aí ela chega, essa emanação espiritual chega na ação, na prática, no mundo concreto que a gente vive, ou seja, o plano material, através dos rituais, através da tenda, da configuração da tenda, através de aspectos materiais da nossa escola, que é o que nós vemos, a parte visível que nós vemos, que se traduz através de, por exemplo, dos uniformes, na época do seu Benjamin, os macacões, na tenda Mirim, nos últimos 30 anos, introduziu insígnias, né, nos macacões, um monte de insígnias nos macacões. Eu já uso jaleco, outras tendas usam jaleco, as mulheres com seus guarda-postes, claro. Veja bem, isso é a parte visível, é a parte material. Nós temos de nos colocarmos no nível acima. Nós somos irmãos de caminhada, todos filhos de Mirim, e a escola que eu me refiro, que eu estou tentando vibrar, é a escola do nível acima, no plano astral, tentando nos entendermos a essência da escola. Não vamos julgar aqui o que cada tenda faz, se essa aqui faz um ritual assim ou assado, ou se resolve fazer uma gira assim ou assado, ou ter um uniforme, trabalha descalço ou não trabalha descalço. Não vem ao caso aqui agora. Isso é um aspecto da escola, é a parte visível da escola. É importante a gente levar o nosso debate, o nosso papo para um nível acima, para o lado da vibração, para o lado da essência, do conhecimento do espiritual. Sentirmos o espiritual para que ele chegue na prática do terreiro. É esse o vídeo que nós queremos falar aqui hoje, é essa a mensagem que nós queremos falar aqui hoje. Essa linguagem espiritual, ela chega através de nós, através de uma linguagem simbólica. O espiritual não dita normas por escrito. Não é muito comum você ter mensagens inteiras ditadas por escrito. A vibração espiritual chega até nós principalmente pela sua mensagem, por imagens que são por nós entendidas e compreendidas. Jesus falou por parábolas. As parábolas são um simbolismo, é uma maneira da mensagem estar clara para quem tem ouvidos de ouvir, olhos de ver, tem condições de compreender. Então, o espiritual precisa respeitar o livre-arbítrio de cada um, precisa respeitar a capacidade de cada um de compreender. Cada um tem o seu momento de compreender. Então, a mensagem espiritual vem numa linguagem muitas vezes cifrada, vem numa linguagem muitas vezes simbólica, que precisa ser traduzida. Essa linguagem simbólica é o passo inicial para a gente poder se conectar com esse espiritual maior que eu falei. Não se prender tanto a uma cartilha
que diz você faz isso, faz aquilo, você precisa ter a sensação de que você está fazendo correto. Você precisa compreender que está fazendo correto. Fernando Pessoa, até botei no livro, o escritor português, ele coloca pra gente, ele é um ocultista, era um ocultista, e coloca pra gente alguma maneira, a maneira que ele via de você se treinar, de você se exercitar para ler essa linguagem simbólica. Ele coloca que você deve ter simpatia, simpatia no sentido de você gostar, aquilo não pode te causar um nojo. O símbolo que aparece diante de você tem que lhe causar simpatia, ser agradável, te ter alguma coisa que você diz assim, que coisa bacana. Você precisa ter uma interação com aquilo. Você tem de ter uma intuição, você precisa de sentir aquilo não pode ser óbvio, tem que ter um sentimento envolvendo aquilo, e a intuição te dizer isso, tem uma coisa aí. Ele diz que você deve ter inteligência, porque você precisa analisar o símbolo, você precisa decompor o símbolo, você precisa ver os sinais que estão nos símbolos para poder ver que quando eles se juntam, eles significam uma coisa. Quando eles se separam, significam outra. Você precisa ter uma capacidade, uma inteligência para fazer essa leitura. Precisa compreender para poder fazer essa interpretação do símbolo. E precisa, claro, ele também coloca uma inspiração espiritual, uma ajuda espiritual, uma irradiação espiritual sobre você, para você chegar no nível mais profundo do símbolo. É isso que a gente tenta colocar aqui. Há uma perda de religiosidade nos dias de hoje, há um afastamento das pessoas nos dias de hoje em relação às religiões, aos seus templos, à sua fé, porque o ser humano de hoje ele se separou do seu lado consciente, do seu lado inconsciente, ele se separou daquilo que foge ao mundo concreto. Através da mente, o ser humano acha que ele domina tudo, que ele é o senhor do mundo. Através das ciências, ele acha que conhece tudo, que sabe tudo. É um saber científico, um saber objetivo, acadêmico. Só que nós, ao atingirmos a nossa consciência, essa nossa conscientização, o ser humano vai se conscientizando de quem ele é, vai ficando com um ego mais forte, mais poderoso, uma mente bem esclarecida, um homem inteligente. Ele esquece que nós somos mente e espírito. Há um lado espiritual, há um lado inconsciente que nós precisamos ter coragem de navegar. São águas que nós não conhecemos, que precisamos ter a coragem de navegar para nos conhecermos, para conhecermos uma realidade que vai muito além de nós mesmos. A psicologia junguiana coloca isso, que é uma união do consciente com o inconsciente, desses dois lados aparentemente opostos, que a gente se desenvolve plenamente como ser humano. O homem de hoje, perdendo essa ligação, se prendendo apenas ao mundo material, à cartilha, ao óbvio, ao que está na letra fria, ele perde a capacidade de se conectar com o sagrado, com essa linguagem espiritual que não é tão clara, tão definida, tão óbvia assim, e ele perde o contato com isso à medida que ele esquece o quanto ele precisa de contato com essa realidade. O ser humano, portanto, precisa lembrar que existe uma realidade além dessa realidade material que nós vivemos. Precisa se permitir uma reflexão. O que é reflexão? Vem do verbo flexionar, de flexão. Flexão é dobrar-se. Reflexão é dobrar-se novamente. Ou seja, é nós nos permitirmos uma postura de mais humildade, de prostração diante do sagrado e compreendermos que somos pequeninos diante da realidade divina, de planos da existência muito maiores que nós mesmos. E os símbolos são o intermediário disso. Todo símbolo, principalmente o símbolo religioso,
ele é uma imagem material de uma realidade espiritual. Ele tem duas faces. Todo símbolo ele tem uma realidade logo de cara, palpável, assim, imediata, mas ele é passivo de uma interpretação, ele carrega significados que vão além daquilo que está se vendo. A humanidade começou a sua linguagem tentando transmitir em sinais o que é os sons, as coisas que ele via. E assim surgiram os alfabetos, as antigas escritas, como reprodução de símbolos palpáveis. Por exemplo, eu vou colocar na tela, na cultura japonesa, a palavra árvore nada mais é do que um desenho, um esboço, uma pequena representação de uma árvore. E para eles é aquilo ali, gera aquilo ali, passa o significado. Os ideogramas são soma de pequenos símbolos que formam um significado. E nós temos tantos, na humanidade até hoje usa a linguagem de sinais para se fazer presente. Aliás, eu acho até que o Bill Gates, com o Windows, ficou milionário por a facilidade que ele teve com os ícones, de fazer uma linguagem intuitiva. Você mesmo sem conhecer de computador, você chegava diante de uma tela e conseguia, através dos ícones, intuitivamente saber o que você precisava, onde você apertava para conseguir funcionar alguma coisa. É dessa linguagem intuitiva, sem palavras, onde o americano, o brasileiro, o japonês conseguem se comunicar. Ou seja, nós também, com o plano espiritual, conseguimos nos comunicar sem palavras, por sentimentos, de uma forma de intuição. Há sinais da humanidade que são claros, são imediatos. Você vê os sinais, por exemplo, que eu vou botar agora na tela, como essas placas, como, por exemplo, perigo. Todo mundo vê essa imagem, sabe, isso é coisa perigosa. Ou vê uma imagem de inflamável, um símbolo de fogo, de inflamável, ou uma bandeira pirata. Bateu o olho, todo mundo sabe, é um pirata. Fica claro isso. Há símbolos como, por exemplo, do socorro médico. Assim é simplesmente um veículo. Assim já é uma ambulância, um socorro médico. Olha que diferença a Cruz Vermelha faz no veículo. Olha esse exemplo, por exemplo, agora. Nós estamos vendo uma casa, uma família. Agora, bota uma cruz. Olha o poder da cruz. Você já está vendo uma igreja. Pessoas rezando numa igreja. É completamente diferente. A cruz mesmo, ela trabalhada, ela pode trazer vários significados. A cruz assim, simples, tem um significado. Você já coloca ela desse jeito, com os degraus, já simboliza o cruzeiro. Já tem um outro significado. É a mesma cruz, só botamos uns degraus. Já tem outro significado. Então, algumas escolas, por exemplo, Mata e Silva tentou trazer uma linguagem, uma representação dos orixás através dos ideogramas dos orixás, das chaves dos orixás. E para eles, por exemplo, Xangô seria representado assim. Apesar de que para a maioria dos umbandistas não funciona essa linguagem, com essa imagem, por exemplo, de duas machadinhas, de uma machadinha, imediatamente se pensa em Xangô. Então é diferente, você vê aí a diferença da imagem do código, como funciona para cada comunidade. Na antiguidade, vários símbolos chegaram até hoje com representação do divino. O Sol, por exemplo, na antiguidade, ele foi desenhado, o Sol sendo o centro do universo, o centro da nossa existência. Essa luz infinita que nunca acaba foi simbolizada assim, com um círculo com um ponto no meio. É um símbolo que é trazido até hoje do Sol. Né? Vejam vocês. Então, é essa linguagem simbólica que a gente precisa aprender, reaprender a trazer no terreiro. Dar sentido aos rituais. Um ritual simbólico, se não for conhecido o simbolismo do ritual, ele é só uma repetição vazia de gestos. Se você não tem o conhecimento daquilo que você está fazendo, ele se torna cansativo. As pessoas que vão numa gira, por exemplo, acha que é simplesmente ficar andando no terreiro, bater cabeça, acha tudo isso cansativo. Mas de se prostrar de joelhos diante do sagrado tem um significado.
Nós sabemos o significado e vivemos esse significado. Mas é importante os nossos rituais serem reflexo do espiritual, não serem simplesmente pompa e circunstância, festa do santo, encher o terreiro de, de cores, de fitas, de coisas, sem um sentido. É importante menos imagem, as imagens vazias, enfeites, e mais símbolos. É importante conhecermos o nosso símbolo. É importante a gente usar do símbolo, desse intermediário, para nós fazermos essa conexão. Conhecendo os símbolos sagrados, nós nos conectamos com o sagrado. Conhecendo os símbolos dos rituais em torno da gente, quando nós praticamos um ritual, aquele momento se torna único. Nós nos conectamos com o sagrado. É um espaço sagrado, não é mais um espaço profano. Porque todo movimento que nós fazemos, cada atitude que nós tomamos dentro do terreiro é uma atitude religiosa carregada de simbolismo. E esse simbolismo é a nossa comunicação, é o momento que nós vivemos o eterno dentro do terreiro. O sagrado, o eterno dentro do terreiro. Como a egrégora sempre foi feita da maneira que sempre foi feito de tempos imemoriais, de tempos antigos. Nós passamos a ser parte dessa realidade. Então, é essa a mensagem do vídeo de hoje. Já está um pouco longo, eu não quero me estender muito para não ficar cansativo, mas que nós possamos aumentarmos o nosso grau de sensibilidade aos sinais em torno de nós, aos sinais da nossa escola, quando nós temos o emblema no peito, quando nós temos a letra no braço, e é no braço esquerdo, tem um motivo de Preto Velho estar no braço esquerdo, de Caboclo estar no braço direito, da letra no braço direito, tem um motivo do ponto do caboclo na cabeceira, tem um motivo de estar lá Mestre Jesus no local mais alto do terreiro, e tem um motivo aquela placa Médio Supremo, diversas interpretações. Então é importante nós entendermos as curimbas são uma linguagem simbólica poderosa, cada curimba traz uma linguagem simbólica, ela não está falando simplesmente de caboclo no meio da mata, que está entrando na mata, está contando uma realidade de coragem, de descobrimento, sabe? O caboclo tem coragem de buscar a descoberta. São símbolos, as curimbas carregam símbolos. Vamos ampliar a nossa sensibilidade, a nossa intuição, como disse Fernando Pessoa, eu disse lá no início, ampliar a nossa simpatia pelos símbolos, nossa intuição, nos tornarmos mais sensíveis aos símbolos sagrados que estão em torno de nós e que nos conectam com o divino. Isso nos amplia a nossa capacidade de contato com o espiritual. Tem mais no nosso livro, tem um capítulo próprio lá, que acho que está mais bem explicado do que aqui falando assim de pronto, é um pouco complicado, mas espero ter atingido o objetivo da mensagem de hoje. Eu estou melhorando aqui estou aprendendo a fazer vídeo, não é minha praia, mas estou aprendendo. Logo vai ter um novo vídeo, acho que em menos de poucos dias eu consigo fazer um próximo vídeo. Eu agradeço o carinho, a atenção, sigamos com fé, com carinho, com amor à nossa querida Umbanda, com amor à escola de Caboclo Mirim. Saravá, meu irmão de fé, até breve. Quando ele vem